Olá, colegas de SSO. Hoje inicio, nessa aula número 8, uma série de aulas sobre o PGR. Vou demonstrar a composição do PGR. Vou demonstrar nessa aula de número 8, de forma geral, as planilhas que farão parte do PGR. Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, primeiro teremos que consolidar o GRO através de um documento base, e ele já é a consolidação do GRO no PGR, ou seja, no programa, porque a função do GRO é gerencial e o PGR ela é programa, como é que deve ser feito, as etapas de desenvolvimento dessa gestão, enfim. E aqui então nós vamos consolidar ela nesse documento que está na tela, chamado Programa de Gerenciamento de Risco PRSST01, onde, se você quiser saber mais sobre esse documento, é só recorrer a uma das aulas que eu falei sobre ele, aula de número 5, se eu não me engano, 5 ou 6. Estou falando sobre esse programa. E aí, agora vou mostrar para vocês, depois de fazer essa apresentação em documento base, nós precisamos partir para o documento chamado mapa de processos, porque de acordo com a NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego, eu vou trazê-la aqui para nós, para que a gente possa verificar dentro da lei o que está sendo tratado, o que está sendo cobrado, melhor dizendo, sendo cobrado em termos de legislação, para efeitos de nós compreendermos esse documento de forma efetiva. Então, vou baixá-lo aqui. Já baixei esse documento, ele está em meu download, vou buscá-lo em downloads e a gente vai ver o que trata a NR1 atualizada no item 1.5.7.3, inventário de riscos. Então vejam bem, o item 1.5.7.3.2 diz o seguinte, na linha A, que deve, pessoal, contemplar no mínimo as seguintes informações. A linha A, caracterização dos processos em ambiente de trabalho. Então precisamos primeiramente fazer o mapa de processo, caracterizar os processos. Então, através do mapa de processo aqui dessa empresa que a gente já faz o gerenciamento de risco para eles, nós temos os setores. Então nós vamos pegar os processos dentro do que? Dentro dos setores, o setor que existe para executar os processos que nós identificamos lá na matriz de perigos e nível de risco. Eu já sei a unidade, o contrato, o empreendimento e o que vai ser executado de acordo com o escopo de serviço. Então, o setor almoxarifado, qual o processo que vai acontecer no almoxarifado? Vai acontecer recebimento, estocagem, distribuição e controle de material, ferramentas, certo? E equipamentos. Os cargos ou função, almoxarife e auxiliares de almoxarife. Qual o perigo que nós identificamos lá naquela planilha do anexo 2 que eu venho fazendo essa aula desde a aula 1 até a aula 7. Lá tem o perigo, identificamos para esse cargo o perigo de ergonômico e acidente. Aí nós temos um grupo, é o GSE, grupo similar de exposição, que ele encontra lá para efeito, para vocês compreender. Aqui está já uma análise do nível estabelecido em prioridade, onde nós já identificamos para esse perigo ergonômico, para esse grupo
para esse grupo do setor de almoxarife, ele foi uma prioridade 4, ou seja, o nosso GSE a gente já colocou de acordo com o nível de prioridade. Por quê? Porque já avaliamos que o perigo e a probabilidade nos gerou uma prioridade de nível 4, avaliado lá na planilha de perigos e nível de risco. Então é um nível 4, logo essas 6 pessoas elas têm esse gerenciamento que já está implementado, né? O gerenciamento ele tem que ser existente para controlar os danos, que são esses que vocês estão vendo: dores no tronco, membro inferior, fratura, ferimento, para efeito da gente entender o que se esse gerenciamento para essas 6 pessoas desse grupo de exposição similar, se o gerenciamento é satisfatório, é suficiente. Sim, é joia. Então eu não preciso de um nível de ação, não precisa do plano de ação, porque o gerenciamento já é satisfatório. Conseguimos aí já liquidar essa ação identificada dos perigos e nível de risco de exposição para esse grupo de pessoas que estão trabalhando no almoxarifado. A informação com relação ao setor de administração: os processos: recrutamento, seleção de pessoal, apontamento de presença, tá pessoal, estava errado aqui, apontamento de presença de pessoal, ou seja, folha de ponto, né? Organização de dossiê, esse é o processo. O cargo e função: encarregado de administrativo, auxiliar administrativo. O perigo ergonômico, aí dentro lá da avaliação de exposição, gravidade, probabilidade, nós vamos extrair o que mesmo? Vamos extrair a categoria de risco, se ela é trivial, moderado, se é substancial, se é crítico, se é admissível. E quanto mais alto, mais próximo de 5, mais o meu gerenciamento é eficaz, ou o perigo oferece menos agressão, menos dano. Então aqui o grupo de similar de exposição, ele é uma prioridade 5, então é um grupo da categoria 5. Logo, essas 8 pessoas com esse gerenciamento, nesses danos que eles têm de dores membro, com esse gerenciamento, eles não precisam de mais medidas, porque o gerenciamento existente é satisfatório. E aí no setor de coordenação dessa obra, temos supervisão de obra, de infraestrutura, eletromecânica, os processos que eles vão executar: supervisão de obra, de infraestrutura e supervisão de montagem eletromecânica. Os cargos de função são o supervisor encarregado, mestre de obra. O perigo ergonômico, físico e acidente. E o grupo similar de exposição é o grupo 4, lembrando, sempre definindo na nossa prioridade, com o cruzamento do que? Gravidade, probabilidade e categoria de risco. Cruzando tudo isso dentro da matriz de dano, chegamos na conclusão que essa equipe, esse processo do setor de coordenação é do prioridade 4. Então ele está no grupo de similar de exposição 4. Essas 10 pessoas, com esse gerenciamento que já foi implementado, é possível haver uma exposição a esses riscos que estarão decorrentes do perigo ergonômico, físico, acidente, sem necessidade de outra medida em plano de ação. Próximo setor: engenharia, processo da engenharia, acompanhamento da evolução da obras de escavação, caixa de passagem de dutos. Cargo, função: engenheiro civil. Perigos que estão incorrendo: perigo ergonômico, físico, químico e acidente. Aí também grupo similar de exposição do engenheiro e aqueles que estarão com ele, nós não consideramos outra função aqui, são 3 engenheiros.
é do nível 4, prioridade 4. Com esse gerenciamento, esses danos estão administrados, mitigados, logo não precisa ter um plano de ação, tá ok? Então esse aqui é o mapa de processo, de acordo com essa atenção pessoal, a NR1, que diz no seu item 1.5.7.3.2, o inventário de risco ocupacional deve contemplar no mínimo as seguintes informações: a caracterização dos processos e ambiente de trabalho. Vejam bem que nós já identificamos aqui o que dentro dessa afirmação que eu acabei de passar para vocês nessa aula de número 8. Conseguimos já identificar o setor, que é o ambiente de trabalho, os processos, o cargo, o perigo, o grupo similar de exposição, o número de pessoas que vão estar sofrendo essa ação desse perigo ou essa energia, essa fonte geradora. Todos estarão sujeitos a esse gerenciamento, vão receber o mesmo tratamento para efeito de mitigação dos riscos para os danos relacionados a esse perigo. E se houvesse um plano de ação, se fosse necessário, todos deveriam também passar em outro momento por uma ação posterior, beleza? Ficou simples compreender e vai ficar muito mais simples conosco agora na aula 9, que eu vou passar informações extremamente relevantes para que você, colega, possa perceber como você vai fazer o seu PGR. Por quê? Ainda vou mostrar para vocês a descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravação dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos a esses riscos, descrição de medidas de prevenção implementada, embora demonstrado agora no mapa de processo de forma bem específica. Vamos começar a ampliar os demais itens para o cumprimento desse item NR1.5.7.3.2 para efeito de inventário dos riscos ocupacional. Beleza? Não perca nenhuma aula daqui para frente, porque tem muita coisa importante. Já vou demonstrar para vocês a próxima ação que veremos na aula de número 9. Vamos ver na próxima aula grupo similar de exposição, a matriz de perigos do PGR, beleza? Onde todos poderão compreender melhor o que deve ser informado em cada planilha que vai compor o PGR. O inventário de risco é uma composição de documento. Quando nós chegarmos no inventário, vocês vão perceber que essas informações foram importantíssimas para nós consolidarmos o inventário de risco, que necessariamente vai ser uma ação após essas que nós estamos passando de informação para vocês, tá ok? Célio Soledade, empresa Ponto Seguro, gerenciamento de risco, PGR, de forma muito simplificada para você, colega de SSO. Um dia agradável para todos. Até mais.